Antes de tudo, pessoal, deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para fortalecer. Tamo junto! Tibia Blackjack, aposte seus coins e ganhe muitos dinheiros. Sistema de Blackjack, roleta, Crash Game, High-Low e apostas esportivas. Sem contar com a chance de você ganhar 250 Tibia Coins semanalmente. Todos 100% seguros. Acesse agora, link na descrição. Ô, salve galera! Beleza? Henry na área. Nesse vídeo, pessoal, eu vou ensinar como funciona a Forja, o novo sistema criado nesse último update de 2021 do Tibia. Primeiramente, você precisa ir para a Adventurers Guild. A Forja se encontra no andar de baixo, à direita norte. Chegando lá e clicando na Forja, vocês vão ver que tem 4 abas: a fusão, transferência, conversão e histórico. Para usar a Forja, pessoal, precisaremos de recursos. O primeiro recurso disponível é o Dust. Eu chamo de pozinho. Ele serve para fazer a fusão, transferência e para converter para Slivers. Slivers são outro tipo de recurso que eu vou falar depois para que serve. Vamos falar do Dust primeiro. Para conseguir os pozinhos, pessoal, você precisa enfrentar criaturas influenciadas e criaturas demoníacas. Essas criaturas vão estar em qualquer local do Tibia, em todos os respawns. Elas vão aparecer aleatoriamente pelas áreas. Para saber se uma criatura é influenciada ou demoníaca, basta verificar se ela está carregando Dusts, como esse exemplo aqui. A diferença da criatura influenciada para demoníaca é apenas o Dust com a numeração que vai estar. Monstros comuns não carregam Dusts. Quando você vê alguma criatura com Dust, você já vai saber que é uma criatura influenciada. E essa numeração pode ir de 1 a 5, enquanto as criaturas demoníacas vão estar com a numeração 15. Quanto maior o número da criatura, mais forte ela vai ser, como por exemplo, tendo mais HP e tendo um ataque mais forte. Consequentemente, as criaturas também vão dropar mais recursos. Cada nível pode dropar de 1 a 3 pozinhos. Por exemplo, se você tem uma criatura influenciada com o número 1 de pozinho, ela vai poder dropar entre 1 a 3 pozinhos para você. Se tiver com a numeração 2, pode dropar de 2 a 6. E se tiver com a numeração 5, pode dropar de 5 a 15 Dusts. Já a criatura demoníaca pode dropar de 15 a 45 pozinhos. Falaremos dela depois. A primeira aba que vamos ver é a aba de conversão. Conforme vocês forem enfrentando monstros com Dust, clicando nesse ícone da Forja, dá para saber quantos pozinhos você tem. Quando chegar em 60, você pode ir na Forja e trocar os 60 pozinhos por 3 Slivers. Tem que ficar ligado, pessoal, no limite de pozinho que podemos carregar. Como vocês podem ver aqui, podemos carregar até 100 deles. Caso vocês queiram aumentar esse limite, basta gastar a quantidade que mostra nesse local aqui e clicar no botão abaixo. Feito isso, você vai aumentar a sua capacidade em mais um. Por exemplo, se você atualmente pode carregar 100 Dusts, aumentando esse limite uma vez, você vai poder carregar até 101. Da próxima vez, 102, 103 e assim por diante. Toda vez que você usar os seus Dusts para aumentar a capacidade, a quantidade desses pozinhos necessária para o próximo aumento também vai aumentar, ficando cada vez mais difícil. E por fim, para concluir essa aba de conversão, quando você conseguir juntar os 50 Slivers, você pode vir aqui e trocar os 50 Slivers por um Exalted Core, que eu vou explicar já já. Mas lembrando, viu pessoal, para fazer qualquer ação de troca ou outra coisa, tem que ir lá na Forja. Aqui no botão do ícone é só para visualizar, beleza? Os Slivers, galera, serve apenas para conseguir esses Exalted Core. A diferença dele com o Dust é que o pozinho você consegue apenas caçando criatura e não pode ser negociado, enquanto os Slivers poderão ser negociados com outros players. Então, para quem não quiser caçar os monstros para conseguir os Slivers, basta comprar de alguém. Agora que vocês sabem o que é Sliver, posso falar sobre as criaturas demoníacas, porque além delas te darem Dust, elas também dropam como loot Slivers, e em época de Double Loot vem o dobro também.
bem como se você tiver com prey da criatura, que tiver como demoníaca, também funciona a prey nela. O detalhe aqui, pessoal, é que para achar as criaturas demoníacas, diferente das influenciadas que aparecem por todo o Tibia, a demoníaca só aparece 3 por vez no mapa todo, e quando você matar uma delas, vai demorar cerca de 5 minutos para surgir outra pelo mapa, de acordo com o que a CM Mirage informou lá no fórum do Tibia. Para achar as criaturas demoníacas, você precisa comprar a magia Find Fiend. Comprando a magia e falando as palavras Eshiva Moi Res, você vai ter as coordenadas de qual direção a criatura demoníaca tá. Feito isso, você precisa ver no mapa e seguir a sua intuição. Quando você achar a criatura, é só você enfrentar ela. E quando acabar, basta usar a magia de novo para localizar a próxima. Então aqui, galera, encerramos sobre Dusts e Slivers. Agora vamos falar sobre os Exalted Core. Como falei agora há pouco, para conseguir um Exalted Core, precisa trocar 50 Slivers por ele, na forja. Para que serve o Exalted Core? Para fazer a fusão e a transferência. Vamos então para a aba Fusão. Esse sistema de fusão de itens, pessoal, é bem complicado de entender no início. A fusão é o principal método de aumentar o nível de um item, o seu tier. Para fazer essa fusão, precisaremos de 2 itens idênticos, incluindo o mesmo nível, 100 pozinhos e pagar uma quantidade de gold. Quando 2 itens são fundidos com sucesso, um novo item da próxima camada, ou tier mais alto, vai ser criado. Por exemplo, fundindo 2 itens de nível 1, você vai criar um item de nível 2, ou tier 2. Normalmente, você tem 50% de chance de sucesso na fusão, podendo aumentar essa chance para 65% se você doar um Exalted Core, e 100% de chance de voltar ao tier se falhar. Mas isso também pode ser reduzido para 50% usando um Exalted Core no processo. Ao fundir, há uma pequena chance de que um efeito de bônus de sorte seja ativado, permitindo que você não gaste algum dos itens investidos. Os possíveis efeitos desse bônus são: pode acontecer do pozinho não ser consumido no processo, os Exalted Core não serem consumidos no processo, os Golds não serem consumidos no processo, o segundo item não ser consumido no processo e o segundo item ficar retido com um nível aumentado. Olha que maravilha, hein? E por fim, aqui tem uma tabela que está no Tibia Fandom que mostra quanto você gastaria para aumentar de um tier para o outro até a data de hoje. Como ninguém ainda tem itens tier 10, não dá para saber quanto custaria no final, apenas suposições. E desse outro lado eu vou deixar uma tabela que mostra a quantidade de itens que você precisa do mesmo item para fazer um novo tier. Olha que insano, galera. No começo até é de boa. Precisa de 2 itens iguais para transformar para um Tier 1 e 4 itens iguais para um Tier 2. Mas olha o Tier 10, por exemplo, 1024 itens iguais. Ou seja, para fazer um item top virar Tier 10 usando só o método de fusão, só o Elon Musk consegue. Vamos ter que investir numas Doge aí ou Shiba Inu para chegar nesse feito aí, senão não tem como, hein? Sobre fazer itens de classificação 4, que são os Cobras, Falcons, Bees e alguns outros, imagina você ter 1024 itens desses. Mas calma, pessoal, parece impossível, mas tem um jeito de contornar isso. E isso se resolve na aba Transferência. Então vamos falar sobre a aba Transferência a partir de agora. O método secundário de aumentar o nível de um item é transferindo o nível de um item para outro da mesma classificação. Para usar esse método, pessoal, seu item precisa estar no mínimo como Tier 2. Então, por exemplo, posso pegar uma Knight Armor Tier 2, que é um item de classificação 2, e transferir para um Royal Axe, que também é um item de classificação 2. Só que tem um porém, toda vez que você usar a transferência, o item vai reduzir um tier seu. Ou seja, você vai usar uma Knight Armor Tier 2 e vai receber um Royal Axe Tier 1, beleza? Para fazer a transferência, você gasta o item, que está como Tier maior, que você quer eliminar, 100 pozinhos, um Exalted Core e uma quantidade de Gold. Ou seja, se eu tiver com um item de classificação 4, que são os Cobras, Falcons e Bees,
posso usar outros itens de classificação 4 como um tier maior e repassar para eles, com um tier a menos. Por exemplo, posso comprar vários Cobra Clubs até conseguir fazer um tier 10. Eu vou gastar bastante, certo? Isso aí tá fora da minha realidade, o valor de 1024 Cobra Clubs. Mas isso é só um exemplo. O item você vai ter que checar qual vale mais a pena no seu servidor. Conseguindo o Cobra Club Tier 10, posso usar esse sistema de transferência e repassar para o meu Soul Eater, deixando ele como Tier 9, por exemplo. Vai sair muito mais barato do que ter 1024 Soul Eater, o que é humanamente impossível também, né, pessoal? Convenhamos. Mas e se eu quiser fazer um Soul Eater Tier 10? Aí eu vou ter que fazer outro Cobra Club Tier 10 primeiro, repassar para outro Soul Eater Tier 9, ficando com 2 Soul Eaters Tier 9, certo? Feito isso, posso tentar fazer um Tier 10. Que maravilha, hein? Quem será o primeiro player nível Elon Musk que vai conseguir esse feito? Bizarro demais, cara. E por fim, pessoal, a aba Histórico, que apenas mostra cada ação que você fizer, deixando as ações registradas para você. A quantidade de Gold que gasta nos processos sempre vai ser maior conforme o tier for mais alto. Então pode preparar o bolso aí, porque é extremamente caro. Aí quem precisar de Tibia Coins para fazer esses feitos aí do Elon Musk, o link do Moedas está aí na descrição. E para quem quiser tentar dobrar suas coins na base da sorte, Tibia Blackjack com o link na descrição também, beleza? Fazendo os cadastros aí no meu link, você ajuda o canal a continuar esse tipo de conteúdo para vocês. A classificação dos itens, pessoal, vai de 1 a 4. Então, itens com classificação 1 pode fazer no máximo até Tier 1. Itens com classificação 2 pode fazer no máximo até o Tier 2. Itens com classificação 3 pode fazer no máximo até o Tier 3. E item com classificação 4 pode fazer no máximo até o Tier 10. Assim que você fizer um item com um Tier 1 ou mais, você passa a ganhar algumas habilidades permanentes se estiver usando o item. Para armas, você ganha o Onslaught. Funciona como crítico do sistema de imbuements. Para armaduras, você ganha o Ruse. Funciona como se fosse a Charm Dodge, só que para todos os monstros ao invés de um. E para capacetes, você ganha o Momentum, que serve para reduzir o cooldown, tempo de recarga, dos feitiços do grupo secundário. Mas eu vou falar dessas 3 habilidades em um vídeo futuro, galera, para não ficar muito longo esse. Quando eu fizer o vídeo, eu vou deixar aí no card desse vídeo também, para quem quiser ganhar um tempo de não procurar o vídeo. Então eu espero ter tirado suas dúvidas sobre a Forja. Deixa o like aí para ajudar. Tamo junto e é nóis! Obrigado pela sua audiência. Se gostou do vídeo, considere deixar o seu like e seu comentário para aumentar a relevância dele no YouTube. Se quiser contribuir sugerindo temas, basta me seguir no Instagram e me mandar uma mensagem. Caso queira que seu nome não seja divulgado no vídeo, deixa um nome fictício para mim. E caso queira contribuir com o canal financeiramente, os links de apoio estão na descrição desse vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do nosso grupo de membros, que ajuda você com suas dúvidas do Tibia no dia a dia. Para quem precisar de Tibia Coins, é só comprar no Moedas pelo meu link na descrição, com a melhor qualidade e segurança do mercado. Tamo junto!